Olá pessoal, saudações a todos e a todas que nos acompanham através desse canal no YouTube. Nós vamos continuar destacando, nós vamos continuar falando a respeito da Guerra Fria. E no encontro passado, na nossa conversa passada, nós destacamos a respeito da construção de blocos econômicos, da questão do envolvimento de outros países durante a Guerra Fria, como por exemplo, nós destacamos, por exemplo, acontecimentos importantes que ocorreram ao redor do planeta durante o período que nós vamos chamar de Guerra Fria, esse conflito que não chegou a se dar de forma direta entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas acabaram a maioria dos países do mundo acabaram sendo influenciados, ora por ideias de caráter capitalista, sobre a liderança dos Estados Unidos, ora influenciados por ideias socialistas, que tinha sobre a principal liderança a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entre esses acontecimentos mais importantes do mundo, nós destacamos a Revolução Chinesa, nós destacamos a Guerra da Coreia, nós falamos a respeito da crise dos mísseis em Cuba, tivemos tempo ainda de destacar a questão da Guerra do Vietnã, a Guerra do Afeganistão, e nós destacamos também, dentre esses conflitos mundiais, a construção de planos políticos, de planos econômicos, tanto a respeito de planos tanto feitos pelos Estados Unidos, de caráter capitalista, como de planos econômicos, planos políticos, feitos sobre a liderança da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, portanto, sobre as ideias socialistas. Dentre esses planos, dentre esses pactos, dentre essas organizações, nós destacamos o Plano Marshall, destacamos também o Comecon, a OTAN e o Pacto de Varsóvia. E sobrou tempo ainda para que nós pudéssemos destacar também a questão da participação da Alemanha durante a Guerra Fria, que teve impactos muito maiores do que em grande parte do mundo. Ora, mas por que a Alemanha, o envolvimento da Alemanha nesse conflito teve um impacto muito maior do que em grandes outras partes do mundo? Porque já no final da Segunda Guerra, a Alemanha ela foi dividida em duas zonas de influência, em dois lados. Uma de zona de influência dos soviéticos, sobre a influência da União das Repúblicas Soviéticas, e a outra sobre a influência dos americanos. Perfeito? Dentre essas divisões, nós destacamos a República Democrática Alemã, RDA, que estava alinhada, que estava sobre a liderança, sobre a chefia da União das Repúblicas Soviéticas, conhecido como Alemanha Oriental, República Democrática Alemã, conhecida como Alemanha Oriental, alinhada da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E também a República Federal da Alemanha, ou a Alemanha Ocidental, que estava sobre a influência da linha capitalista, portanto, estava sobre a influência, estava alinhada aos Estados Unidos da América. Destacamos, por fim, na conversa passada, sobre a questão de um dos maiores símbolos dessa Guerra Fria, que foi a construção do Muro de Berlim. A cidade de Berlim, como nós destacamos, ela foi dividida e acabou se transformando na capital das duas Alemanhas. Alemanha, República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental, e República Federal da Alemanha, ou Alemanha Ocidental. Então Berlim acabou sendo transformada na capital dessas duas Alemanhas. O lado oriental, repito, ele era comunista e o lado ocidental era capitalista. E ao longo da década de 70,
aliás, ao longo da década de 50 do século passado, né, muitas pessoas, muitos alemães, né, orientais, inclusive, começaram a se deslocar para a cidade de Berlim Ocidental. Então, para impedir esse deslocamento, essa fuga, né, de cidadãos alemães, essa fuga de alemães para a questão da essa fuga de alemães, né, para evitar isso, né, para mudar para o lado ocidental, a Alemanha acabou construindo o muro, né, de Berlim, isolando, portanto, uma dessas partes da Alemanha. E durante cerca de 2 décadas, mais de 2 décadas, isso nós destacamos no encontro passado, né, o muro de Berlim separou os 2 lados da cidade de Berlim. E por isso converteu-se nos principais símbolos da Guerra Fria, que foi o Muro de Berlim. Dito isso, né, resumindo o que nós destacamos na aula passada, para que vocês não possam se perder no fio da meada, nós vamos então destacar agora como foi que essa Guerra Fria ela chegou ao fim. Quais os principais acontecimentos que levaram ao fim da Guerra Fria e como é que o mundo passou a ser dividido, né? Como é que o mundo passou a ser organizado e estruturado, né? Geograficamente, economicamente e politicamente, né? Como é que o mundo passou a ser organizado dessa forma após o fim da Guerra Fria. Então, nós costumamos dizer que o fim da Guerra Fria ele está ligado com a extinção da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, que aconteceu em 26 de dezembro de 1991. E o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela na verdade é um resultado, né, de um montante que vai juntar, né, o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ela é resultado, né, de um conjunto de crises econômicas, de crises políticas, de crises sociais e também de crises tecnológicas que vai atingir a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas a partir da década de 70 do século XX. Né? Então, aliado a isso, uma série de ações que não foram realizadas, né, pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, uma série de ações que não foram realizadas, né, para resolver os principais problemas do bloco comunista, do qual ela era a principal responsável, né? E acabou, essa falta de ações para resolver os problemas do bloco comunista, acabou levando o fim desse país em 1991. Né? Nós podemos destacar também que a economia soviética, né, ela dava claros sinais de esgotamento, né, já inclusive na década de 70 do século passado, do século 20, né? E esse esgotamento era fruto, inclusive, que dava fazia com que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se tornasse um país atrasado no que se refere aos demais países mundiais. A indústria a indústria soviética, por exemplo, né, ela estava em queda, né? A produção da agricultura não era suficiente, né, para alimentar a grande maioria da população. Os indicadores sociais, né, dava claros sinais de que estava diminuindo, né, e tudo isso acabava demonstrando, né, e contribuindo para o empobrecimento de cada vez mais avassaladora desse país soviético, né? Então, isso contribuiu para o empobrecimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? Destacamos ainda nesse rol de fatores que contribuíram para o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas a questão do valor do petróleo, né? Que disparou de forma assustadora, né? Criando, né, uma ideia falsa de que o país estava caminhando rumo à prosperidade no começo da década de 80, né? E por isso o país, né, acabou não realizando reformas importantes, né, que gerasse, né, desenvolvimento para o país, né, principalmente no que se refere à economia.
nós podemos destacar também nesse quesito, né, que a sociedade soviética, né, não tinha acesso, né, ao ambiente tecnológico que garantiu o avanço na qualidade de vida, né, do Ocidente, além de um problema crônico, né, que foi a questão da corrupção, que se tornava cada vez mais nítida, se tornava cada vez mais pior naquele país. Mas dois acontecimentos ainda na década de 1980, né, portanto, ainda na década de 80 do século XX, né, contribuiu de forma decisiva para que se agravasse a situação política, econômica dos soviéticos. Né? Exemplo, a invasão do Afeganistão acabou forçando, né, essa invasão do Afeganistão acabou forçando a União Soviética a se desprender, a colocar milhões, né, de dinheiro nessa luta contra os rebeldes islâmicos no Afeganistão. E em 1986, né, um acidente nuclear em Chernobyl causou a morte e destruição, né, de várias pessoas, além de forçar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas a gastarem também altas somas, altas quantias para conterem os efeitos que esse acidente nuclear acabou causando. Então, esses dois acontecimentos, né, ou seja, a participação da União Soviética na invasão do Afeganistão, que acabou gastando milhões na luta contra os rebeldes islâmicos, né, e o acidente nuclear, né, em Chernobyl, né, que acaba gerando uma série de mortes, né, e vai forçar os soviéticos a gastarem também altas somas, altas quantias para conterem os efeitos desastrosos desse acidente nuclear. Tranquilo até aí? Continuando então nessa questão dos fatores que contribuíram para o fim da União Soviética e, portanto, para o fim da Guerra Fria, né, a situação econômica desse país, né, a situação ruim na economia desse país, né, permitiu também, né, aumentar a insatisfação da sociedade soviética com os governos ditos comunistas, né? Em todo o bloco, por exemplo, havia pouca liberdade de expressão e o autoritarismo, né, que acabou sendo manifestado pelos governos comunistas, já era de fato uma realidade. Né? E isso gerava insatisfação da sociedade soviética, né, que com a crise econômica e a questão política que não se resolvia, fizeram surgir grandes movimentos de oposição por todo esse bloco socialista. Tá bom? Veja, então os primeiros sinais de manifestações, né, acabaram ocorrendo aonde? Na Alemanha Oriental, na Hungria e na Polônia. Então os primeiros sinais manifestaram-se nesses três espaços, quais sejam a Alemanha Oriental, Polônia e Hungria. Os alemães, por exemplo, derrubaram o Muro de Berlim ainda em 1989 e promoveram, né, com essa derrubada, a reunificação da Alemanha. Ou seja, com a queda do Muro de Berlim, a Alemanha, que estava dividida em duas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, ou República Democrática Alemã e República Federal da Alemanha, né? Essas duas Alemanhas, que estavam divididas durante a Guerra Fria, com a queda desse Muro de Berlim, ela acaba se unindo. Então as duas Alemanhas se unem e ocorre, portanto, a reunificação da Alemanha. Os húngaros, né, abriram as fronteiras do país, né, com o lado ocidental, e os poloneses, por sua vez, acabaram elegendo o primeiro governista de caráter não comunista desde a Segunda Guerra Mundial.
Mas enquanto a União Soviética, o que é que se passa ou o que é que se passou, né, na União Soviética? Nesse país, esse país, aliás, começou a promover a abertura da sua economia, já no governo de Mikhail Gorbachev, por meio da Glasnost e da Perestroika. O que é isso, Nicolau? As ações, né, as nações, aliás, que formavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, elas começaram a se mobilizar pela sua independência. Então, todas as nações, todos os países que formavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, elas vão começar a lutarem pela sua independência. Tanto que, em 25 de dezembro, né, de 1991, Gorbachev, né, que é o presidente da União Soviética, ele vai renunciar. E no dia seguinte, a União Soviética ela é dissolvida, ela é extinta. Perceberam? Lembrem-se, os países que formavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas vão passar agora a lutarem pela sua independência, né? Mikhail Gorbachev, né, presidente da União Soviética, apesar de ter promovido uma abertura da economia soviética no seu governo, né, por meio da Glasnost e da Perestroika, né, ele vai sentir o peso dessas manifestações, dessas lutas, e em 25 de dezembro de 1961, ele, Gorbachev, vai renunciar. E no dia seguinte, após a sua renúncia, a União Soviética ela é dissolvida, ela é extinta. A União Soviética chega ao fim. Bom, então, em sequência dessa questão da renúncia de Mikhail Gorbachev, da União Soviética e da extinção, portanto, da União Soviética, uma série de países, né, conquistaram a sua independência. Exemplo de países que pertenciam, no seu conjunto, à União Soviética e que se tornaram independentes. A Armênia, a Bielorrússia e a Ucrânia. Esses países que nós citamos agora, eles estiveram reunidos, eles se reuniram na Comunidade dos Estados Independentes, a chamada CEI, e realizaram, né, a transição para o capitalismo. Ou seja, eles vão passar de um regime socialista ou de um regime comunista para um regime capitalista, tão logo eles conseguissem a independência. Perfeito? Então é dentro desse cenário que nós vamos acompanhar, que nós vamos testemunhar o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e, portanto, o fim da Guerra Fria. Tá bom? Então, mais uma vez, o último presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, começou a realizar durante o seu governo reformas que promovessem ou que tinham como objetivo promover a abertura da economia soviética, né? Através, por exemplo, da Glasnost e da Perestroika, tá bom? A abertura, por exemplo, do país para o Ocidente, sobretudo na área econômica, né? E essas medidas, elas levaram o desmantelamento, segundo historiadores, essas medidas acabaram não surtindo efeito e levando o desmantelamento, né, da União Soviética. E nós lembramos agora há pouco que quando Gorbachev renuncia, em 25 de dezembro de 1991, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi extinta, foi dissolvida. E é esse fator que marca o fim da Guerra Fria. Tranquilo, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer fato que vocês não tenham compreendido, vocês podem pausar o vídeo, fazer anotações, colocar para passar de novo, e se mesmo assim não tem entendido, pausa novamente, faz anotações, faz buscas em sites que toquem nessa temática, busque o auxílio do livro didático e vocês vão poder compreender ainda mais essa discussão tão importante para a questão da construção do conhecimento histórico. Tá bom? É isso aí. Um abraço virtual a todos e a todas.